Então vamos lá então, gente. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Hoje a gente vai falar desse artigo aqui da Sociologia da Educação, o artigo de 2021. Não deixem de se inscrever no canal, dar o seu like, leiam o artigo sempre tá na descrição. Não tem como passar por todos os detalhezinhos do artigo, é muito importante que vocês investiguem mais profundamente todos os artigos que eu trago aqui. Mas vamos lá, gente. A questão do artigo é por que alguns estudantes são os primeiros da família a entrarem na faculdade e alguns conseguem se adaptar super bem e outros sofrem tanto quando entram nessa faculdade. Então, quando a pessoa é a primeira pessoa da família para entrar na faculdade, existem dois comportamentos, né? Então, um consegue se adaptar muito bem, rapidamente, e outro não. Sofre muito com essa adaptação. Então, o estudo, ele vai entrevistar 34 estudantes, né, de primeira geração, ou seja, pessoas cujos pais não têm ensino superior. Então, é uma universidade lá na Suécia, que esses 34 estudantes estão alocados, e eles queriam entender como a história de vida dessas pessoas, desde a infância, influenciam o modo como elas lidam com a faculdade. E as respostas mostraram que a trajetória da pessoa, ela molda o nosso jeito. Então, vai mudar o jeito pelo como a pessoa se comporta no mundo, né? Nas situações que ela está inserida. Então, a trajetória, tudo que ela vai passar, a gente vai perceber que também afeta nas maneiras como a pessoa se adapta na faculdade, enfim, em outros locais. E o estudo vai usar o Pierre Bourdieu, já adiantando. Então, o estudo aconteceu lá na Suécia, onde a faculdade é de graça e o governo ele dá auxílio com dinheiro, mas os autores eles provam que o dinheiro não resolve toda a desigualdade. Então, o artigo ele vai olhar lá para 2019, que apenas 25% dos jovens cujos pais tinham só ensino fundamental entravam na faculdade, e já entre os filhos de pessoas com diploma, a taxa era de 80%. Então, 25% dos jovens que tinham só pai com ensino fundamental entravam na faculdade, e mais quase 80% dos filhos eram filhos de pessoas já com diploma. Então, a pesquisa vai mostrar que não adianta você só olhar só para o momento que um aluno ele entra na faculdade. Existe uma trajetória, como eu disse, né, que vai influenciar esse comportamento, adaptação, como que ele vai olhar para as experiências que ele acumulou ao longo da vida. Então, eles vão usar justamente o sociólogo Pierre Bourdieu, né, que ele vai trazer a questão do hábitos, e o hábitos ele explica justamente isso, é como se fosse um piloto automático, né, é o conjunto daquilo tudo que a gente, na nossa trajetória, então, nossos gostos, nosso modo de falar, nosso modo de comportar, de enxergar o mundo, o que a gente aprende em casa, desde a nossa infância. Então, desde criança, a gente é moldado por muitas questões que às vezes são invisíveis pra gente, mas que estão lá influenciando como a gente vai se comportar no mundo, falar, pensar. Então, nada é aleatório. Isso que é interessante, porque justamente essa questão de, tá acontecendo muitas questões da pessoa não conseguir se adaptar na faculdade, mas vamos voltar, porque o problema não acontece só no momento que a pessoa entra na faculdade. As desigualdades sociais, elas já existem no momento que a pessoa entra na faculdade. Então, quando um estudante de primeira geração, ele entra na universidade, o jeito dele não poder, o jeito dele entrar na faculdade e se adaptar àquele ambiente da faculdade, ele também tá marcado por questão de classe. Então, existem questões de estranhamento, como que as pessoas se comportam, como que elas se sentem divididas entre o mundo em que ela viveu e o mundo que ela tá agora, as questões, existe um estranhamento, né, da forma de adaptação. E aí, analisando as entrevistas, os pesquisadores eles chegaram a 3 perfis bem claros de alunos, que o primeiro é o dos ajustadores, que eles são a maioria, que eles entraram na faculdade e se adaptaram muito bem,
e eles se sentem confortáveis ali e mantêm laços fortes tanto com a faculdade quanto a família. O segundo grupo é dos estranhos, que eles sentem que estão divididos com o pé em cada lugar. Então, um estudante de psicologia disse no artigo: quanto mais eu fico aqui e convivo com acadêmicos, mais desprezo tenho por eles. E claro, há um alto desprezo nisso, volta um certo orgulho de classe trabalhadora. E o terceiro grupo é o dos outsiders, que são a minoria, mas que são os que mais sofrem, porque eles se sentem muito isolados. Então, o estudante da terapia ocupacional, ele desabafa no artigo, ele fala: dá pra ver na atitude deles, tiveram uma vida fácil, pais com salários altos, e eles não se misturam com pessoas comuns. Então, no grupo lá dos estranhos, ele também percebe essa questão do desprezo, né? O convívio acadêmico, e também ele se volta para a questão da classe trabalhadora, né? Então, e o terceiro grupo fala da questão dos salários altos. Então, é uma coisa bem elitista, né? Pensar, nós somos pessoas comuns, nós somos diferentes. Só que isso não existe, né, gente? Mas a questão do hábitos, ela mostra justamente isso, que a maneira, as atitudes, quando você não tá dentro do campo, não tá dominando os códigos, aquilo você acaba sendo retraído daquilo, né? Porque eles tendem a estar com pessoas com hábitos, né, para não entrar em disputa. E o dominante, o hábito dominante ali, tende a se destacar, né? Então, essa questão que ele fala, não se mistura com pessoas comuns, tem justamente relação a isso. Que existe um embate ali, uma disputa do hábitos que é previsto, né? Que é esperado na faculdade. Então, o que faz um estudante ser diferente do outro? O artigo ele vai identificar 5 fatores ao longo da vida que ajudam na adaptação. Recursos da família, pais que mesmo sem diploma incentivam a leitura e os estudos. O pai de um aluno de medicina tinha o sonho de ser pediatra e isso motivou o filho. Ambiente na infância, morar em bairros ou estudar em escolas com pessoas que tinham mais instrução. Um aluno da engenharia contou que mudar de bairro aos 6 anos mudou sua vida. Experiências na escola, ser um bom aluno desde cedo e ter apoio dos professores. Os amigos, conviver com amigos cujas famílias tinham o hábito de estudar. Uma aluna contou que ver os pais médicos e engenheiros da melhor amiga abriu a cabeça dela. Relacionamentos, namorar ou casar com alguém no ensino superior, com o ensino superior. Uma estudante, ela só pensou em fazer faculdade depois que ela conheceu o marido dela, que é programador. Então, a pesquisa, ela vai trazer um ponto central, que é o momento em que você tem contato com esse ambiente de estudo, que importa muito. E os ajustadores, que são lá no primeiro grupo que eu falei, que eles têm mais facilidade de se adaptar na faculdade, eles tiveram esse contato desde pequenos. No bairro, na escola, os amigos da infância. Os estranhos, eles só tiveram contato mais tarde, na adolescência ou na vida adulta. E o grupo dos outsiders, que eles consideram que tem mais, que sofrem mais, né, nessa adaptação, eles não tiveram nenhum contato antes de pisar, de estar naquela faculdade. Então, os autores, eles explicam que o nosso jeito de ser, ele vai ficando mais rígido com a idade, e por isso, quem muda de ambiente mais cedo se adapta com menos dor. E quem muda mais tarde costuma a carregar aquela sensação de divisão interna. Então, no relato tem essa questão, né, de ficar nessa ambiguidade, né, de ver um estranhamento e justamente essa questão da adaptação com um novo, porque é muito mais, só pensar na nossa vida, o que a gente já tem contato, aquilo tende a ser mais familiar e aquilo tende a ser mais acolhedor, mas não na maioria das vezes. E quando aquilo estranho, tende a gerar mais ansiedade, não sabe como aquilo, não sabe os próximos passos, então a gente tende a ver, né, a nossa própria
questão cognitiva tende a interpretar aquilo como um perigo, né? Então, o estranhamento daquilo de não ter tido um ambiente cedo em relação aos estudos e entrar numa faculdade que provavelmente existe essa questão da competição, né? De formar novos laços de amizade. Então, essa questão da divisão interna é muito interessante pensar, porque não é só a pessoa. O problema você vê que o problema das desigualdades, do que vai surgindo da questão da adaptação, ele é anterior. Então, justamente, as pessoas que já tiveram aquele contato, justamente foram as que tiveram contato na infância, na escola, no bairro, né, anteriormente, e não posteriormente, como já estando na faculdade, né, como os outsiders, que não tiveram nenhum contato até entrar na faculdade. Então, os pesquisadores, eles achavam que os estudantes de primeira geração, eles sofriam mais em cursos onde fosse minoria, como medicina ou direito. Mas o resultado foi justamente o oposto, porque os ajustadores, que tinham mais segurança e mais bagagem, né, eles estavam justamente nos cursos mais concorridos e tradicionais, como medicina, psicologia e engenharia. Já os outsiders, eles estavam mais concentrados em cursos com maior presença de alunos da primeira geração e notas de cortes menores, como enfermagem e serviço social. Então, a conclusão é que a adaptação, ela depende da história que o estudante ela traz como bagagem, e não do curso em si, né? Então, os próprios autores, eles apontam os limites do estudo, que eles entrevistaram 34 pessoas, né? Numa universidade média. Então, não dá para dizer que isso representa todos os estudantes do país, né? Claro, né? É uma amostra. E como a participação ela foi voluntária e sem pagamento, pode ter atraído quem tinha mais vontade de falar. Além disso, eles não conseguiram entrevistar quem desistiu do curso no meio do caminho, e que é pessoas que podem ter enfrentado maior dificuldade de exclusão, né? E esse estudo, ele justamente deixa uma lição muito importante pra gente, porque os estudantes da primeira geração, que não são todos, a gente visivelmente não são todos iguais, a gente geralmente tende a tratar de forma homogênea, né? Mas esse grupo esconde realidades totalmente diferentes. Então, olhar para o diploma dos pais não basta para criar justamente políticas de apoio extremamente perfeitas, vamos dizer assim, né? Porque existe uma complexidade nisso, a sociologia ela precisa olhar para a história da vida dessa pessoa inteira e as oportunidades, a história de vida, os bairros que viveu, os amigos, ou seja, não basta você olhar também para a amostra. Existe uma complexidade porque já nessa amostra pequena já mostra que dentro dessa primeira geração tem diferentes grupos. Então, o artigo ele diz que a trajetória de vida da pessoa pode compensar, né, essas barreiras de origem na faculdade, e a faculdade pode não ter um ponto de partida igual para todo mundo, que é notório, né? E que as pessoas, ainda assim, elas cruzam o seu caminho, né? Um amigo, um professor, um namorado, que tem o potencial de transformar a sua vida, né? Como mostrou, como casar com uma pessoa que estuda, conviver com pessoas que estudam, ver outras realidades, aquilo influenciou diretamente na fala do que eles disseram e na trajetória de como eles enxergam o mundo, os hábitos da pessoa. Então, se vocês gostam de estudos como esse, né, que a gente pode debater aqui, diferentes temas da sociologia, sigam o canal, não deixem de seguir, porque eu tô tentando trazer diversidades no campo da sociologia, né, porque a sociologia é muito diversa, então sociologias,
E deixem um like caso vocês tenham gostado. E acompanhem aqui o canal, não, tá bom? Combinado? Pra vocês estarem sabendo quando que os vídeos são publicados. E se vocês gostam desses estudos, não deixe de me seguir pra mais, tá? Tchau, tchau, gente. Um beijão.